No episódio anterior, o Prota tirou X1 com o semi-rank. Descobriu que o clã Espada Azul está matando todas as bestas lendárias. Opa, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem aqui no canal. Se quiser uma próxima parte, já sabe, né? Eles chegam no leste, no território do Dragão do Vazio, mas já é tarde demais, ele já foi morto. Uma mensagem aparece dizendo que a alma do Dragão do Vazio está olhando para eles. A alma fala que ele já deve saber o que está acontecendo aqui. O Prota fala que tem uma proposta para fazer para ele. A alma pergunta se o acordo que ele quer fazer é vingar ele em troca de um pouco de poder, não é? Se transforma, falando que não só foi acordado, como também o Deus da Espada levou seu coração. Ele diz que não gosta de esperar muito a ressurreição, então vai trabalhar com ele dessa vez. Diz que a diferença entre eles dois é muito grande, então vai ajudar a diminuir um pouco essa diferença. O Dragão do Vazio vai dar um teste para ele. Ele ganha uma missão para punir o inimigo do Dragão do Vazio no lugar dele. O contrato é feito e uma grande quantidade de energia entra no corpo do Prota. Chegando no norte, a Tartaruga Abissal também já foi derrotada. Ela pergunta se o Prota quer receber a benção dela também. O Prota fala que aceita, com certeza. Quem recusa um poderzinho a mais? A Tartaruga pede outra coisa ao invés de vingança. Pede para o Prota procurar um sucessor para o território dela. O Prota fica pensativo, sucessor? Ela diz que só tem uma coisa que se arrepende, é de não ter conseguido isso, e conta com ele para que ele possa fazer isso no lugar dela. Ela some deixando sua energia para trás. Ele ganha mais uma habilidade lendária, ganha a bênção do Espírito Azul, que faz com que as bênçãos que ele ganhar não vão entrar em conflito, e dependendo do nível é possível até evoluir elas. Chip fala para eles irem para o oeste. Eles ficam tristes sem saber o que fazer agora. Edora pergunta o que eles devem fazer, mesmo que o tigre ainda esteja salvo. Quando eles foram pedir para o tigre ir embora, ele mandou eles irem embora, dizendo que não precisa de ajuda de mero humanos, e se eles quiserem ajudar mesmo, pedem para que entregue um chip para ele, falando que consumir outras bestas lendárias pode fazer ele ficar mais forte. Edora braba, falando que aquele tigre é muito arrogante. O Prota fala que mesmo que ele saiba do perigo, o orgulho dele não vai deixar ele sair. O Prota pergunta se ela tem alguma outra ideia. Edora fala que é melhor ficar longe daqui por enquanto. Diferente das outras 3 bestas lendárias, o tigre foi o único que recusou nosso esforço. O Prota fala que ela está certa, concorda com a opinião dela. O Prota diz que não pode ir para o clã azul por causa do chip, então vai direto para o clã vermelho depois. Edora fica nervosa, uma grande explosão acontece. Edora fala que parece que começou. O Prota manda o chip observar com atenção. No futuro vai ter que derrotar aquele cara. Ele começa a usar sua habilidade de compartilhar a visão e começa a ver a luta entre o Deus da Espada e o Diego. Várias espadas jogadas no chão. Diego correndo, falando que o Deus da Espada está brincando com ele. Como ele ousa? Se perguntando quando o Deus da Espada ficou tão forte assim. Ou ele está usando alguma magia negra, não é possível. Toma uma bofetada na cara e cai no chão já falecido. O Prota olhando, fala que essa é a chance dele. Se aproxima falando que sabia que o Deus da Espada ia sair assim que terminasse. Diego pergunta se o Prota veio rir dele. O Prota fala por que ele faria isso. Foi escolha dele mesmo ficar. Diego se transforma perguntando o que o Prota está esperando. Ele não tem nada para dar para um humano como ele. Manda eles vazarem fora. O Prota com um sorrisinho na cara, falando que mesmo que ele tivesse um pedido, não ia aceitar de qualquer forma. Ele começa a usar sua habilidade de devorar. Diego fica assustado falando para ele parar com isso. Falando como um mero humano como você ousa sugar ele. O Prota termina de sugar toda a alma do Diego, fazendo ele desaparecer. O Prota pensava que por usar sua habilidade vampírica, a alma dele ia ser danificada, mas parece que não foi o caso. Na sua mão aparece uma pérola espiritual com toda a energia coletada. Ele coloca o chip para comer a energia do Diego. Por causa disso, o chip foi capaz de evoluir com a ajuda da pérola espiritual. O chip se transforma em uma fênix misturada com um tigre. O Prota fica olhando e a missão do 11º andar é completada. Ele fica se perguntando se por Chip ser uma besta da torre, contou como se ele tivesse chocado uma besta. Chip começa a voar para testar suas asas novas. Edora observando, perguntando se aquilo é mesmo o filhotinho da Fênix. Consegue sentir uma aura nele que faz ela sentir que ele é mais forte que qualquer besta mística. Prota chama Edora, falando que agradece a ajuda dela até aqui, mas quer que ela volte quando chegarem em Kuran. Não vai poder lutar do lado da tribo de um chifre e não acha que seja certo trazer ele para essa briga. Trazer ela para essa briga. Edora
Dora, envergonhada, pergunta se ele não sabe o motivo dela estar seguindo ele por aí. Prota fica calado ouvindo isso. Chip pergunta se eles vão a casa lá. Os dois se viram rapidamente olhando pra ele. Dora envergonhada. O Prota perguntando aonde Chip aprendeu essas coisas. Chip fala que sua mãe disse que ele vai precisar fazer isso algum dia. Prota fica pensativo, falando por que a Fênix estava ensinando isso para uma criança. Eles vão chegando na cidade de Kuran. O Prota vê uma pessoa segurando uma lança de longe. Ele fica surpreso. Na frente dele vê várias pessoas com a bandeira do clã Espada Azul. O Prota pergunta da Dora se eles iam encontrar o clã Espada Azul hoje. Ela diz que sabia que seu tio viria aqui hoje. Clã, o deus da lança. Ele possui o físico de um membro da tribo de um chifre, fazendo ele ser o mais difícil de enfrentar do clã Espada Azul. O deus da lança percebe o Prota. O Prota só dá uma confirmadinha com a cabeça e passa direto por ele. O deus da lança falando que parece que seu irmão adotou algo novo. O Rei Marcial pergunta se ele conseguiu algo bom por aí. O Prota pensativo diz que sabia que ele perceberia na hora. O Rei Marcial pergunta por que a cara dele está tão séria. O Prota diz que veio para se desculpar com ele, deixando o Rei Marcial surpreso quando fala que quer ir embora da tribo de um chifre. O Rei Marcial dá uma risada maligna, usando sua aura, fala que agora que o Prota conseguiu tudo o que ele queria e está ficando perigoso, ele quer ir embora. O Prota diz que não é isso, diz que na verdade ele tem um problema com o clã Espada Azul. O Rei Marcial perguntando se esses malditos estão causando confusão por aí de novo. Prepara seu cachimbo e joga na testa do Prota, chamando ele de maldito idiota. O Rei Marcial pergunta o que ele acha que é a relação de um discípulo e mestre. Fica sério, falando que mesmo que tenha sido por alguns dias, ele o ensinou o melhor que podia. E pergunta se a situação está assim, a primeira coisa que era pra ele fazer era correr para seu mestre para pedir ajuda. Ou ele iria ajudar, ou iria criticar os seus erros. Mas você já quer deixar de ser convidado? O Rei Marcial fala que um mestre e um discípulo não é diferente de um pai e filho, é um relacionamento criado pelos céus. E fala que vai perguntar de novo o que ele é para o Caim. O Prota fica surpreso com a pergunta. Ele lembra que o Rei Marcial sempre foi brincalhão, mas sempre quer ensinar ele para aprender coisas novas. Mas por outro lado, o Prota sempre esteve em guarda, suspeitando dele. Fica se perguntando se desse jeito que está agindo, qual a diferença dele com as pessoas que traíram seu irmão. O Prota diz que o Rei Marcial é seu mestre. É assim que vai pensar a partir de agora. O Rei Marcial fica ouvindo isso e fica bravo, perguntando se ele está dizendo que não via ele como mestre até agora. Ele pega um livro de artes marciais, manda o Prota deixar o ovo com ele, pegar o livro e sumir. O Prota olhando o livro, fala que é o resto dos 8 punhos extremos que faltava. O Prota agradece. O Rei Marcial Tsundere fala que na próxima vez que vê ele, vai dar um socão nele. O Prota se curva dizendo obrigado, vai saindo pela cidade. Na sua frente já aparece Punch e Dora. Punch perguntando se ele achou que ia conseguir deixar o irmãozinho dele para trás. Dora manda ele não tentar parar eles, vão seguir eles de qualquer forma. O Prota pergunta mesmo se a tribo deles virar inimigo dele. Dora fala que já está preparada para isso. Punch rindo fala que já estava dando vontade de vomitar ficando perto daqueles caras do clã Espada Azul. O Prota com a mão na cara, manda eles fazerem o que quiserem. Eles ficam com um sorrisão. O Prota com um sorrisinho fala que além de ter encontrado um bom mestre, encontrou 2 bons irmãos mais novos. Dora explica que o clã Dragão Vermelho está em Veges, planejando expandir seu território e está sendo atacada sem parar pelo clã Espada Azul. Fala que apesar do clã Espada Azul ter ganhado uma vantagem quando conquistaram a cidade de Kuran, perderam isso quando o clã Dragão Vermelho conquistou Veges. Prota pergunta se tem algum motivo para isso. Dora diz que Barral está liderando eles. Dizem que ele está liderando o 11º andar. E desde que nossa tribo se juntou à guerra, eles estão sendo mais cuidadosos. O Prota pensativo diz que na verdade eles estão fazendo isso por orgulho, mas o clã Espada Azul tem o Rei Marcial do lado deles, junto com o Deus da Espada e o Deus da Lança. O Prota sério diz que seria bom se Leonte tivesse vindo também. Punch fica assustado com a aura do Prota. Nervoso pergunta como o Prota vai fazer para ficar do lado do clã vermelho, já que eles devem estar odiando você. O Prota diz que se for para falar de perigo, acha que eles estão muito mais em risco. Dora fala que não é assim, eles provavelmente não vão ter coragem de nos atacar por causa do nosso pai, seu Rei Marcial. Punch pergunta o que ele está pensando em fazer. O Prota diz que eles já responderam tudo, o que ele queria. O Prota fala que Barral vai querer ele de qualquer forma, dizendo que no ponto de vista deles, não vão querer deixar ele sozinho, já que ele derrotou um semi-rank. Ele dá um papel para um figurante, mandando entregar ele para o Barral. O Prota diz que provavelmente ele vai ficar muito feliz se disser que é um presente de Caim. Barral feliz, falando, olha só quem tá aqui, hein? Falando que estava esperando por ele por muito tempo. O Prota irritado, se perguntando por que ele não tratou seu irmão assim. O Prota fala que sente muito por estar atrasado, queria ter vindo antes, mas as coisas nem sempre acontecem como queremos. Os figurantes se perguntando se ele não é o acumulador. O Prota diz que é isso que ele queria, tirar vantagem dele para aumentar sua posição no Dragão Vermelho usando o seu nome. Barral pergunta se está bem os filhos do Rei Marcial estarem aqui. Punch fala que está tudo
bem, já que faz tempo que parou de escutar o seu pai. Barral chama eles para entrarem no local, falando que estão em uma reunião, então vai ter muitas pessoas para apresentar. Barral apresenta eles falando que esse aqui é o acumulador e os filhos do rei marcial da tribo de um chifre, e diz que aqueles interessados no andares inferiores já devem ter ouvido falar dele, certo? Prota fala que os membros que saíram de Artia e entraram em outros clãs eram vistos como os traidores e não eram bem-vindos não, e parece que com Barral é a mesma coisa. O Prota fala dos 81 olhos, falando que são 81 ranks em posições altas que seguem a rainha do verão, e parece que tem alguns rostos familiares aqui. Prota fica surpreso, vê uma mulher de cabelo azul com uma aura forte. Punch pergunta se tem algum problema. Barral fala que parece que eles não estão ligando muito, mas mostra um mapa, falando que isso é uma coisa que eles precisam prestar atenção. Ele fica sério falando que isso aqui mostra aonde o clã Espada Azul colocou suas tropas. O capitão do esquadrão Lobo, Raul, fica surpreso perguntando se isso é verdade. Fica olhando fixamente e pergunta quem trouxe isso. Barral diz que foi esse seu amigo aqui. O capitão fala que deve checar isso primeiro, pode ser uma armadilha do clã Espada Azul. Barral manda ele checar com o esquadrão dele. Ele fica pensativo olhando o mapa. Barral fala que se o mapa for verdadeiro, vai virar o jogo a nosso favor, e se vocês não têm nenhuma objeção, gostaria de recompensá-los de uma forma. Dá uma risadinha maligna, chama Caim falando que como todos concordaram, então vai deixar ele líder da segunda equipe da legião estrangeira que está vazia agora. Prota pensativo falando que esse grupo tem 3.000 mercenários como membro, ser o líder deles não vai ser uma coisa ruim, vai ficar aqui e subir umas posições. Se o deus da espada ou Leonte vacilar, vai derrotá-los assim que tiver a chance. O Prota diz que vai fazer o seu melhor, uma pessoa abrindo a porta na bicuda, falando que Caim vai ser o líder da equipe deles e Punch e Edora serão os novos membros. Capitão Amber falando para eles cumprimentarem do jeito que eles quiserem, se vira e vai embora para perto do Prota, falando que não confia neles e vai ser uma boa ideia eles não fazerem nada que chame a atenção. O segurante ficou olhando: líder, o que os membros da tribo de um chifre estão fazendo aqui? Olham bem a máscara do Prota, falando ele é o acumulador. Punch rindo, falando que o Prota ficou bastante famoso enquanto eles não estavam por perto. Os figurantes começam a puxar suas armas, falando que precisam conversar com ele. O Prota pergunta o que eles querem dizer, fazem uma piada falando que eles devem se conhecer melhor, já que teve alguém que coletou todos os segredos do 11º andar, fazendo eles terem várias perdas, e o nosso líder é igual aquele arrombado que estamos procurando, ele nos deve muito. O Prota fala que isso é irritante, manda o Punch cuidar disso, manda se livrar deles. Punch pergunta por que ele tem que trabalhar assim. O Prota fica irritado perguntando se ele tem que fazer isso. Ele começa a vir na direção dos figurantes, falando que a personalidade do Prota é muito ruim, começa a preparar sua habilidade, falando que já estava ficando entediado, já derruba logo um figurante, o outro figurante avançando para dar um golpe. Punch usa sua energia para fazer o figurante se machucar a própria mão e já pega ele pela cabeça e começa a arrastar ele pelo salão. O líder dos figurantes manda todos atacarem juntos, não um por um. O Punch continua jogando os figurantes para cima, Punch mandando todos virem juntos, já que assim vai ser mais divertido. Dá um socão no chão, jogando todo mundo pra cima. Chirp fica com os olhos brilhando vendo os figurantes apanhando e fala que não gosta daquele cara ali, e usa um golpe de chamas no figurante que estava bobeando, falando que esses figurantes são muito irritantes. Punch fazendo o figurante de banco, fala que esperava um desafio, mas tudo que conseguiu foi sujar as mãos dele. Vê um figurante de joelhos, pergunta por que a cabeça dele ainda não está no chão. Edora fica irritada, falando que ele deveria ter se contido. Como vamos usar eles agora, todos machucados assim? O Prota começa a preparar sua habilidade de chamas e usa uma habilidade chamada Holy Fire, curando todos os figurantes na mesma hora. Punch pergunta quando ele aprendeu isso. O Prota manda deixar isso de lado, mas isso ainda não acabou. Manda dar outra surra neles. Pouco tempo depois, os figurantes de joelho falando que o Prota é pior que um demônio. Ele ficou curando eles depois que batia neles. E isso não é algo que um humano faria. O Prota sentado no seu banquinho, falando que vai dizer só uma coisa, usando a sua aura. Tudo que ele precisa é de um cão de caça, não de um cachorro que morde a mão do seu dono. Punch rindo da cara deles, falando para eles se comportarem. O Prota diz que vai deixar isso com ele. Punch se assusta quando o Prota manda ele treiná-los até que eles fiquem úteis. Punch fica brabo perguntando por que tem que ficar com a parte chata até aqui fora da tribo. O Prota diz que se ele não quiser fazer, pode ir embora. O Prota fecha a porta na cara dele. Punch começa a ficar com uma aura negra ao redor, muito puto, fala que vai matar todos eles. A mulher de cabelo azul falando que dessa vez Barral escolheu alguém decente. Ele até mesmo trouxe informações com ele, é muito fofo. Barral fala que ela está muito interessada nele. Ela dando um sorrisinho fala que sim, afinal ele é o terceiro discípulo do rei marcial. Quem não ficaria interessada nisso? Ela manda manter ele sob controle, já que ele parece ter algum plano em mente, e pergunta como está
o Leonte. Barral diz que ele ainda tá lá fora e o Deus da Espada está protegendo ele, então vai demorar um pouco, mas já conseguiram achar a localização dele. Assim que ele começar a se mover, vão iniciar seus planos. Ela diz que ele é a pessoa que mais tem pesquisado sobre a pedra. Barral diz que sim, mas acho que ele não vai tirar a pedra até ter terminado ela, e diz que já jogou algumas iscas, e começa a falar algo no ouvido dela que a gente não sabe o que é. Ela dá um sorrisinho falando que isso vai ser bom. Ela começa a se lembrar de algo, falando que se não fosse por aquele maldito dos asas celestiais, não teriam descido para esses andares baixos. Vai indo embora, mandando ele achar rápido aquela pedra para ela, já que ela vai precisar disso para restaurar o seu coração de dragão. O deus da lança já entra gritando, perguntando qual o significado disso. O ancião pergunta realmente qual é o significado disso. Mesmo que eles sejam irmãos, isso ainda é uma conferência oficial, manda ele se comportar apropriadamente. O deus da lança fica pensativo, se perguntando por que o ancião está tratando ele como um completo estranho. Diz que faz sentido, já que fez eles cooperarem usando a promessa de dar o seu chifre. Ele pede desculpas por interromper, mas tem uma coisa para perguntar ao rei Marcial. Ele pergunta se ele está ciente que o acumulador, Punch e Edora foram para o outro lado. O rei Marcial rindo, fala que é claro que sabe, seria ruim se ele não soubesse o que os seus filhos e discípulos estão fazendo. O deus da lança pergunta como ele pode ficar só olhando então. O rei Marcial diz que fez isso porque quis. O deus da lança fica puto ouvindo essa resposta. O rei Marcial diz que é uma pena que isso tenha acontecido, mas nossa tribo não interfere nas escolhas individuais das pessoas, e ele deveria saber melhor que qualquer um disso. O deus da lança fala que isso foi uma indireta para ele, por ter saído da tribo com o deus da espada. Pergunta se eles encontrarem os garotos durante a guerra, vai poder matá-los. O rei Marcial fala que, como disse antes, não vai interferir nisso. O deus da lança manda ele não voltar atrás com as palavras dele, vai embora batendo a porta com força. O rei Marcial rindo, fala que pensou que ele teria amadurecido, mas parece que ele não mudou nada. O ancião pergunta se ele realmente pretende deixar os garotos sozinhos na guerra, e o rei Marcial diz que as regras não mudaram. O ancião rindo, fala que o que ele quer é como um teste para Punch, para ele passar por uma dificuldade para virar um receptáculo de rei. O rei Marcial fica só com um sorriso na cara ouvindo isso. Punch muito brabo treinando os mercenários, mandando eles ir para a esquerda, manda ir para a direita. Muito puto, pergunta se eles não conseguem fazer nada direito, vão ter que fazer tudo de novo. O Prota tá só tomando um chazinho, assistindo isso. Edora fala que eles melhoraram muito nesses 4 dias. O Prota fala que Punch tem a habilidade de ensinar as pessoas com eficiência. Se não fosse esse temperamento dele problemático, seria um bom líder. Com um sorrisinho na cara, diz que pode deixar nas mãos deles por enquanto. Edora pergunta o que ele está lendo. O Prota diz que é a continuação dos 8 punhos extremos. Edora fica surpresa, pensando que seu pai confia muito nele. Os 8 punhos extremos era uma das artes marciais superiores criadas pelo rei Marcial, e conforme você aprende, mais difícil fica. Precisa de uma grande quantidade de tempo para aprender. Pensativa, diz que ela sofreu bastante para aprender isso. Ela tem uma ideia brilhante. Ela diz para o Prota que a segunda parte deve ser muito difícil. Quando vai perguntar se ele quer ajuda, o Prota já corta ela, falando que não precisa. Ele já memorizou tudo, agora só está passando a limpo para ver se não esqueceu nada. Pensativo, diz que vai ser um pouco difícil de usar isso com seu circuito mágico, falando que os 8 punhos extremos sozinhos já são incríveis do jeito que são, mas para usar junto com seus circuitos vai precisar de alguns ajustes. Uma notificação aparece dizendo que os deuses e demônios do andar 98 estão de olho nele, e Hermes está olhando para ele com orgulho. Prota diz que Hermes, hein? Fala que no começo era legal a atenção, mas agora já ficou chato. Barral aparece falando que eles já estão se acostumando bem, e é um alívio ver que eles já estão se ajustando. Fala que escutou que eles tinham dado uma dura nos mercenários, e agora que viu é verdade mesmo. Pergunta se ele acha que dá para se juntar agora. O Prota diz que eles podem se mover a qualquer momento, mas antes disso tem uma coisa que quer mencionar. Pergunta se Barral sabia que o filho do deus da espada está ficando no andar 16. O deus da espada é conhecido por viver e respirar pela espada. Ele se concentrava apenas em ficar mais forte, e era bem conhecido por não se aproximar de mulheres durante toda a sua vida. Barral fala que sabia que o deus da espada estava passando por dificuldades com falta do poder mágico. Pensativo, diz que isso era apenas algo que os superiores especulavam. Pergunta como isso tem a ver com ele estar escondendo um filho. O Prota diz que o filho do deus da espada nasceu com uma dificuldade. Ele não consegue armazenar poder mágico, e não importa o remédio que ele traga, se não tiver magia acaba sendo inútil. Barral fala que isso seria normal se fosse um ambiente tranquilo, mas na torre isso é algo fatal, e já que o deus da espada tem vários inimigos, ele vai ter que encontrar uma forma de esconder o filho ao mesmo tempo que tenta curar ele. Barral pergunta se ele deve pensar que o rei da espada ainda está usando seu poder mágico para curar a doença do filho dele. O Prota diz que era tudo que ele sabia. O Prota pensativo diz que o motivo do deus da espada ter matado
das bestas lendárias foi para ajudar no tratamento do filho dele. Fica sério falando que precisa pegar o coração e a energia da Fênix de volta. Barral diz que essa informação atrai bastante o interesse dele. Pergunta qual é a fonte dela. O prota pensativo diz que isso veio do diário do irmão dele, mas fala que descobriu isso quando estava na tribo de um chifre. Barral diz que pode ser uma armadilha. O prota diz que tem plena convicção de que isso não é uma informação falsa. Batendo no peito, fala que é por isso que ele mesmo vai atrás. Fala que garante que a pessoa que ordenar essa estratégia terá grandes benefícios com isso. Barral rindo, fala que ele está dizendo que vai dar toda a honra para ele, caso ele tenha sucesso. Fala que um mês atrás o prota agia como alguém que não obedecia a ordem de ninguém. O prota diz que percebeu quanto o mundo é frio nesse lugar. Barral com um sorriso na cara fala que a partir de agora ele pode esperar por dias mais quentes. Prota muito puto, falando que se lembrará do que ele disse. Se pergunta se esses dias quentes também virão para você. E acabou. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo, bolacha. Fui!